Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Estou eu aqui mais uma vez, né? Hoje, dia 4 de julho de 2023, comemoramos, portanto, né, o Dia da Independência dos Estados Unidos, né? 4 de julho de 1776, né? Uma data muito importante para a libertação da América, né? Vamos dizer assim, das Américas, que contribuiu de certa forma para a independência dos outros países americanos, né? E inclusive o Brasil, né? Bom, esse vídeo, como sempre, gravo na terça-feira, 4 de julho, e vai ao ar amanhã, dia 5 de julho de 2023, portanto. Eu ainda não consigo fazer um vídeo diário, né, ao vivo, porque falta de tecnologia, mas vamos assim mesmo. Bom, eu quero também agradecer aos meus 380 amigos, né? Está crescendo cada vez mais, eu estou mais feliz porque vocês estão dando o seu like, estão fazendo seus comentários, contribuindo para que meu canal cresça. Muito obrigado mesmo. Bom, esta semana, hoje eu estou de mão limpas. Eu vou falar, vou falar de improviso, porque eu confesso a você que eu tinha programado, né, eu tinha marcado um médico em Recife hoje, mas foi adiado para amanhã. Então eu imaginava que eu ia gravar amanhã mesmo, na quarta-feira. Mas como a médica, né, que ela resolveu adiar a minha ida a Recife para amanhã, eu tenho que gravar hoje, porque amanhã realmente é que eu não vou ter tempo, porque eu vou sair daqui às 5 horas da manhã de Santa Cruz de Capibaribe, tá? Às 11 horas no Recife, vai ser uma correria muito grande, não é? Mas essa semana não podia deixar de falar, né, que é quase um truísmo ou um repeteco, mas eu vou falar da minha visão, né? A sexta-feira foi julgado de forma definitiva, né, o recurso, a ação, né, impetrada pelo PDT contra o presidente Bolsonaro por aquela ameaça, né, que ele convocou os embaixadores lá para o Palácio da Alvorada e fez aquela mini aula, né, falando que nossas urnas eram fraudadas, que nossas urnas não podiam ser auditadas, que a eleição dele já estava perdida, porque os nossos ministros já estavam quase com a candidatura acertada com Lula, ou seja, ele falou muitas mentiras e ele não apresentou provas na própria defesa. Tanto é que o advogado de defesa alegou que, como não tinha prova contra o que ele alegou, né, simplesmente, não, porque ele é um homem de poucas palavras, tal, alegou, ou seja, não teve muita defesa. Foi 5-2 o resultado. Eu não acompanhei o voto de todos os ministros, né? Não vou avaliar em si o mérito da questão. Agora, se tem 5-2 é um resultado interessante, e os dois ministros contrários, a gente sabe que foram ministros que são bolsonaristas, né? Que trabalharam em prol de Bolsonaro sempre. Então, não vamos aqui. Um foi indicado pelo Bolsonaro, que é o Cássio Nunes, né? Que é ministro do STF, e por sua vez também no Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que me chama a atenção não é isso em si. O que me chama a atenção eu não sei se é ingenuidade ou má fé. Eu prefiro trabalhar com a segunda hipótese, de má fé. Porque a gente diz, agora a direita sem Bolsonaro, o que será da direita? Gente, Bolsonaro, se você tem uma direita que tem como principal representante Jair Messias Bolsonaro, essa direita não existe. E nós sabemos que existe uma direita no Brasil. Há um pensamento de direita, de centro, de direita radical, que é supostamente o Jair Bolsonaro, ou os agentes de Jair Bolsonaro, a violência que Jair Bolsonaro impôs, né, durante o seu governo, e a tentativa de golpe, né, de Bolsonaro no dia 3 de janeiro desse ano, né, que realmente é a atitude de direita radical. Mas Bolsonaro não é um ideológico, Bolsonaro não tem ideologia política. Bolsonaro é uma pessoa que fez carreira no serviço público, usufruindo das benesses, das facilidades que o serviço público oferece. Ora, ele foi
foi expulso do Exército por mau comportamento. Ele foi, né, como confirmado numa entrevista do ex-presidente Ernesto Geisel, que está gravada no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, onde o presidente Ernesto Geisel se refere a Bolsonaro como um mau militar. Tem um general também que foi ministro de Bolsonaro, chamou de traidor, de mentiroso, de covarde, enfim, e o Bolsonaro não respondeu, porque o Bolsonaro não tem ideologia política, o Bolsonaro é quem me dê, é quanto me pagam. Então o Bolsonaro achou bom, né, a vida política, 28 anos como deputado federal, parece que 4 como vereador no Rio de Janeiro, e assim vai, e botou os filhos e botou as esposas para serem políticos. É o que o serviço, lamentavelmente, o serviço público no Brasil oferece. O Bolsonaro é o tipo da pessoa que fez carreira no serviço público. Não demos a devida importância às, vamos dizer assim, abro aspas, às bobagens, fecho aspas, que Bolsonaro falou durante os seus mandatos parlamentares. Né? Ele disse que queria uma guerra civil, que defendeu sempre a pena de morte, sempre defendeu a tortura. Bolsonaro não mudou nada. Se essa direita que nós temos é a direita que tem como principal líder Jair Bolsonaro, nós não temos direita. E eu acho que é má fé também o que se faz agora apontando para 2026 um candidato bolsonarista que é o atual governador de São Paulo, tal do Tarcísio de Freitas, que é oriundo da Igreja Universal, outra instituição que não tem o objetivo de pregar a religião, não. A Igreja Universal é doida por dinheiro, pelo dízimo, pelas ofertas que se fazem naquela igreja. Como essas igrejas evangélicas, neopentecostais, me desculpe, eu sei que tem igrejas seríssimas. Os evangélicos, são pessoas sérias, mas viraram comércio, né? E isso o Tarcísio de Freitas vem dessa igreja, como é o ex-prefeito do Rio de Janeiro, que parece que foi cassado também os seus direitos políticos por irregularidades na Prefeitura do Rio de Janeiro, onde ele conduziu a Prefeitura do Rio de Janeiro para beneficiar o pessoal da igreja dele, da Igreja Universal, que ele é sobrinho, parece sobrinho ou tio de Edir Macedo. Não, porque ele mas o Tarcísio de Freitas é o governador de São Paulo. Gente, quantos ex-governadores de São Paulo se candidataram e foram derrotados? Paulo Maluf, se eu não me engano, acho que né, todos, né? O próprio Geraldo Alckmin, o João Dória desistiu, mas também seria derrotado. Então, não é porque ele é governador de São Paulo que será o provável candidato a governo, à presidência da República. Então, é muito cedo para mim, né? Mas para quem faz política, já está no tempo. Política, acho que a gente termina, uma política começa quando termina a outra. Apurou os votos no dia 30 de outubro, já deve os partidos políticos trabalhar para a eleição de 2026. Eu estou de acordo. Agora, chegar hoje, como nós estamos fechando, questão dizendo que o próximo candidato é Tarcísio de Freitas, da direita, ou então o atual governador de Minas, o tal do Zema, é muita fraqueza política. Então, eu acho que se a direita no Brasil, quiser ser governo, ela precisa de mudar muito. E precisa de trazer nomes que se sustentem. Porque Tarcísio de Freitas e Zema não se sustentam uma candidatura, né? É também interessante que o povo brasileiro, nós que somos representantes, né, do Brasil, somos o povo, os fundadores verdadeiramente do poder, nós somos o dono do poder, que a gente comece a discutir o seguinte: não podemos ficar aqui discutindo nomes para 2026. Se vai ser o Zema, se vai ser o Tarcísio de Freitas. Só isso não basta. Acho que é hora dos partidos políticos discutirem propostas de governo, propostas de Estado. Nós temos graves problemas para serem resolvidos. Um deles, por exemplo, a questão que agora o censo, né, de 2022 foi divulgado, onde a gente imaginava-se que tínhamos 214 milhões,
só temos 203. Há uma redução, há um envelhecimento da população brasileira. Isso é um problema social, é problema de governo, discutir isso, né? A questão da educação. Nós não podemos deixar que o país tenha o número de analfabetos que nós temos. O Brasil tem uma geração de analfabetos. As crianças de 7 a 9 anos estão saindo da escolinha analfabetas, elas não sabem fazer um bilhetinho, escrever uma palavra. E as pessoas de 17, de 14 a 29 anos, 10 ou 11 milhões de pessoas que não estudam, nem trabalham, porque elas perderam a esperança do nosso país. Isso é uma questão básica de governo. Na saúde, nós não temos saúde nesse país. O SUS está quebrado. As pessoas estão aqui no Nordeste, as pessoas não são atendidas pelo SUS, porque o SUS não opera, o SUS não faz nada, porque não tem médicos. Aqui em Santa Cruz de Capibaribe tem uma sede do INSS, salões prontos para fazer atendimento, mas não atende porque não tem profissional. Porque o governo não se preocupa, porque os políticos da região também não se preocupam com isso, né? O SUS não atende às necessidades, o INSS não atende às necessidades do povo brasileiro. E a gente está falando de reforma fiscal. A reforma fiscal que está em jogo, que vai ser aprovada ainda, parece que esse semestre ou ano que vem, é uma reforma fiscal que é um suicídio. Não vai resolver o problema do Brasil. Porque eles vão unificar os impostos, mas vai haver um enorme aumento da carga tributária. Porque eles vão criar um grande centro administrativo dos tributos, mas os estados vão ficar com autonomia de aumentar suas alíquotas. Vai modificar o quê? Se eles só estão visando a arrecadação. Eles não estão visando a melhoria do contribuinte. Estão isentando alguns tributos, setores, mas a Zona Franca, cadê a Zona Franca de Manaus? Como nós estamos discutindo? A questão de subsídios, né? Que nós temos, que é de 600 bilhões de reais por ano, que o Estado pode e deixa de arrecadar para dar incentivos fiscais para não ter benefício. Qual é o retorno, né, das empresas que o governo deu incentivos fiscais? Até hoje não tem nossa tecnologia. Você vê agora as nossas montadoras, parece que estão quebrando, né, mostrando os pátios lotados. Aí você vai na concessionária, compra um carro zero, ele diz que leva 6 meses para entregar. Tem muita coisa errada nesse país. Isso é o que devia ser preocupado. Agora a gente está discutindo quem é o candidato de 2026 da direita, se é Tarcísio de Freitas ou Zema, ou o filho de Ratinho lá pelo Paraná. É muito cedo para que a gente feche questão. Vamos analisar melhor. Não vamos comprar essas ideias das grandes emissoras de TV que vão nos iludir durante esses 3 anos que restam, 3 anos e meio. De nome, só vão aparecer o nome do Tarcísio de Freitas, do filho de Ratinho e do Zema. Tem outros nomes para que a gente analise, que a gente indique certos nomes. A gente precisa vender a ideia, né, de criar esse país, de reindustrializar esse país. Nós não podemos ficar o Brasil ser um país unicamente exportador no setor primário, mandar produtos, milho, soja, feijão, café, sem industrialização. Nós estamos monocultura. Uma monocultura, o Brasil não é mais país. No século XXI não pode mais viver disso. E para isso você tem que ter projeto de Estado, projeto de governo. Ok, gente? Não vamos comprar essa ideia de que os candidatos de 2026 são Tarcísio de Freitas ou Zema. Muito obrigado e até a próxima.